conheci amor igual ao teu. Eu nunca conheci amor igual ao teu. Eu nunca conheci amor igual ao teu. Eu nunca conheci amor igual ao teu. Queridos, pode trazer o seu dízimo, a sua oferta. Amor igual ao teu. Oh, aleluia, aleluia. Eu nunca conheci amor igual ao teu. Oh, aleluia, aleluia. Eu nunca conheci amor igual ao teu. Queridos, estende sua mão para cá, ore por mim. Pai, nós pedimos a sua graça nessa manhã, Senhor. Nós declaramos que nós amamos a sua palavra, Senhor. Que ela é guia para cegos, Pai. Que ela é cura, Senhor, para aqueles que procuram, Senhor. Que ela é lâmpada, Senhor, para aqueles que andam em trevas, Pai. Nós pedimos que a palavra do Senhor, Pai, não volte vazia a Ti, Senhor, mas que seja gerada, Senhor, em frutos, Pai. Em nome de Jesus, Deus, que ela cumpra o seu propósito, Senhor, nessa manhã, Pai. Que o Senhor estabeleça a sua vontade sobre as nossas vidas, Pai. Nós entregamos, Senhor, as nossas vidas ao Senhor, Pai. Nós declaramos que tudo que temos, Pai, é Teu, Pai. Que tudo pertence a Ti, Senhor. Que Tu és o Senhor das nossas vidas, Deus. Tu és o Senhor dos nossos olhos, Tu és o Senhor da nossa boca, Senhor. Tu és tudo que temos, Pai. Que o Senhor venha sobre nós nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Queridos, abram sua Bíblia em Mateus, no capítulo 25. Nós vamos ler a partir do verso 14. Mateus 25, verso 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que ganhei. E disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. E disse-lhe o Senhor: muito bom, servo bom e fiel,
Foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei, e entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que receberam um talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifam onde não semeei e que ajuntam onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Só até aqui, querido. Nessa semana, o Senhor começou a ministrar comigo, na verdade já veio isso de um tempo, mais ou menos umas 2 semanas atrás, o Senhor começou a ministrar ao meu coração a respeito de serviço. E ontem eu fui estudar um pouco melhor isso, porque eu entendi do Senhor que eu tinha que trazer aquilo que Ele estava colocando, aquilo que Ele havia dado um verso para mim há umas 2 semanas atrás que diz respeito ao serviço. E ontem estudando eu fui estudar um pouco a respeito disso, querido. Quando a gente lê essa parábola de Mateus 25, o que a gente tem aqui é o que talvez muitos conhecem dessa forma, talvez algumas versões trazem desse jeito, mas é o próprio Senhor Jesus abordando um princípio de mordomia. E o que é o mordomo, querido? O que significa esse princípio de mordomia que muitas vezes a gente já ouviu pessoas pregarem, né? O que significa o mordomo? De forma simples, o mordomo ele cumpre um papel. De forma estrita, ele é alguém que administra a casa que não é sua. Ele tem o papel e o objetivo de administrar aquilo que não é seu. Ou seja, ele cuida daquilo que não é seu. Isso é um mordomo, né? Então, quando Jesus ele apresenta essa parábola para essas pessoas, para esses discípulos que estavam ali ouvindo ele, ensinando isso, ele está abordando esse princípio de mordomia. E ele conta essa historinha. Ele fala, olha, um homem se ausentou, e ele está falando a respeito dele, e ele fala, e ele deixou 5 para um, 2 para outro e 1 para outro. Talento, essa palavra talento representava dinheiro de fato no mundo daquela época, significava eu acho que 35 quilos de prata que eu ouvi. E coincidentemente a palavra talento para nós tem outro entendimento, mas para eles é isso que significava. Mas se você lê ela inteira, como nós lemos aqui, você vê que o próprio Senhor Jesus ele está falando na verdade de coisas que não dizem respeito a apenas o dinheiro, né? Ele está falando de um Senhor que confiou os seus bens para os seus mordomos, para administrar. O Senhor de forma figurada usa o dinheiro, usa bens que eram do seu Senhor para explicar e para trazer um ensino para aquelas pessoas, que diz respeito àqueles que são fiéis, àqueles que são bons mordomos com aquilo que o próprio Senhor se confiou. Ele fala, então quando eu partir, eu vou deixar os meus talentos para você, e um dia, na minha volta, você vai prestar conta daquilo que eu te entreguei. Por isso que ele fala, para cada um ele deu conforme a sua capacidade. E Deus, na sua sabedoria, querido, ele dá para cada um de nós, ele entrega para cada um de nós, para que sejamos mordomos a respeito de coisas que dizem a ele, que dizem respeito à sua casa, que dizem respeito ao seu reino, o cuidado que você vai ter a respeito dessas coisas, o seu propósito, aquilo que ele te entregou para que você multiplique. Mas quando você lê essa parábola, o que mais fala nela e o que mais Jesus cobra daqueles que são mordomos é o que ele fala a respeito de fidelidade. Na maioria das vezes a gente associa que se a gente ser honesto, se a gente tiver talvez uma boa intenção no cuidado daquilo que o nosso Senhor nos entregou, já é o suficiente. E o que Jesus na verdade está falando para eles é que não basta a sua honestidade, apesar disso ser uma virtude que o Senhor nos incita a fazer. Mas o que ele pega aqui, queridos, e o que ele dá ênfase nessa parábola, em outras que a gente vai entrar, é na fidelidade do mordomo. E quando eu falo de fidelidade, eu estou querendo dizer de você conseguir cumprir com o propósito que lhe foi confiado, a respeito daquele talento.
Se você ler, acho que Lucas, deixa eu ver o que eu anotei aqui, Lucas 19, a parábola das 10 minas, que basicamente é muito perto o ensino dessa mesma parábola dos 10 talentos. Ele fala que o próprio Senhor entregou 10 minas para 10 servos para que eles cuidassem. E a ordem era, se você ler lá em Lucas 19, ele fala, negociai até que eu venha. É como se a parábola dos talentos, ela cumprisse aquilo que em Lucas 19 está dizendo, elas se complementam. Mas o Senhor aborda um pouquinho mais a respeito da sua fidelidade. Ele fala, negociai até que eu venha. Ou seja, ele dá uma ordem. E quando ele dá uma ordem, aquele Senhor, ele espera que os seus servos não sejam apenas honestos com aquilo que lhe foi entregue, mas que eles se mantenham fiéis àquilo que lhe foi proposto. Tanto que nessa parábola de Lucas 19, quando eles negociam, um deles faz a mesma coisa, enterra essa mina de ouro, e na hora que aquele senhor volta, ele fala, por que você fez isso? Tira daquele que não tem, tira daquele que tem 1 e dá àquele que tem 10, porque ele não foi fiel, ele não conseguiu cumprir, ele não se manteve fiel àquilo que o seu Senhor havia lhe dado. Sabe onde isso fica mais evidente? Abra sua Bíblia dessa vez, vai em Lucas no capítulo 16, por favor. Trata do mesmo tema, mas Jesus usa de uma outra história para falar a respeito de mordomia, para falar sobre fidelidade a respeito do seu serviço. O texto é um pouco longo, eu não quero ler todo ele, mas o verso 1 diz assim, disse Jesus também aos discípulos, havia um homem rico que tinha um administrador e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Ou seja, o primeiro ponto que ele trata aqui é a respeito de honestidade, ele fala que ele estava sendo desonesto com os bens. Esse é o primeiro ponto. Ele fala, então mandando chamar, lhe disse, que é isto que ouço a teu respeito? Presta conta da tua administração, ou seja, presta conta da tua mordomia, porque já não podes mais continuar nela. E disse o administrador consigo mesmo, que farei, pois o meu senhor me tira a administração. Trabalhar na terra não posso, também mendigar tenho vergonha. Sei o que farei, para que quando for demitido da administração me recebam em suas casas. Aí a Bíblia conta que ele chama as pessoas a quem o seu senhor era credor, e ele chama e ele começa a negociar com aquelas pessoas. Ele fala assim, você deve quanto para o meu senhor? Ele fala, eu devo 100 cados de azeite. Ele fala, então paga 50 que está certa a sua conta. E eu fui estudar, porque quando você olha aí, você fala, mas é estranho, parece que ele não está fazendo uma coisa boa. O cara estava devendo 100 cados, que eu fui estudar, corresponde a mais ou menos 400 litros de azeite, e ele corta aquilo pela metade. E eu fui ver que era uma prática comercial dos judeus, que quando você se emprestava dinheiro, a longo prazo, você se cobrava excessivamente mais o preço daquele produto ou o preço daquele dinheiro que você estava emprestando, porque pela Torá não se podia cobrar juros entre irmãos, entre judeus. Então eles aumentavam o preço lá em cima e não falavam que era juros, mas ele falava, o preço é muito caro. Então eles aumentavam o preço, mas não chamavam de juros. Então quando aquele homem vai até ele e fala assim, olha, você que deve 100, passa a conta aí, passa o cheque e dá 50, que provavelmente, na sua origem, essa dívida poderia ser que fosse 50. E ele vai usando dessa mesma sabedoria, desse mesmo artifício para conseguir receber tudo aquilo que era do seu Senhor. E ao fim disso, olha o que o Senhor fala. Verso 8. E elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, ou sabiamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo, das riquezas da origem iníqua, fazer amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Só até aqui. Ou seja, em nenhum momento o administrador está falando que foi bom que aquele servo agiu de forma desonesta, porque no começo era isso. Ele era alguém que agiu de forma desonesta, e por meio de sabedoria ele conseguiu arrumar as contas do seu senhor, e o seu senhor no final das contas ficou feliz. Mas por que o seu senhor ficou feliz? Por causa da desonestidade dele? Não, porque ele foi fiel na administração.
no final das contas, ele conseguiu cumprir com aquilo que lhe havia sido passado. Tanto que em outra versão, se você for olhar, ele chama de administrador injusto. Mesmo depois do próprio Senhor falar que ele foi fiel na sua administração. Ou seja, ele continua sendo alguém injusto, alguém desonesto, mas ainda assim ele se manteve fiel, porque a ênfase daquilo que Deus te entrega, querido, é a sua fidelidade, também a sua honestidade, mas a sua fidelidade, ou seja, de você conseguir multiplicar aquilo que te foi colocado. Por isso que o próprio Senhor diz em Lucas 16:12, como nós lemos aqui: se portanto não vos tornasse digno de confiança em relação ao que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? É como ele está falando, se você não cuida nem daquilo que eu te entrego, como você pode cogitar de pensar que eu posso te entregar algo que vai ficar para você simplesmente? 1 Coríntios 4:2, o apóstolo Paulo fala: ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Ou seja, que você seja fiel àquilo que Ele te entregou, no talento que Ele te entregou, no dom que Ele te entregou, no propósito que Ele te confiou, porque no fim das contas Ele vai vir prestar conta um dia. E quando eu comecei a meditar sobre o princípio da mordomia, e foi o que o Senhor falou para mim de forma específica, que esse princípio de mordomia, querido, ele se divide em duas partes, em duas dimensões. Ele abrange duas dimensões. A primeira delas diz respeito à sua mordomia em relação ao seu Senhor, e a outra em relação a Deus, apesar das duas convergirem para o mesmo lugar, porque quando você serve ao seu Senhor, você automaticamente também está servindo a Deus e aos propósitos do seu reino. Abra sua Bíblia em 2 de Reis, capítulo 3. 2 Reis 3:5 diz assim: por isso Jorão ao mesmo tempo saiu de Samaria e fez revista de todo Israel, e mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe se revoltou contra mim, irás tu comigo à guerra contra Moabe? Respondeu ele: subirei, serei como tu és, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Então perguntou Jorão: por que caminho subiremos? Respondeu ele: pelo caminho do deserto de Edom. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para o gado que o seguiam. Então disse o rei de Israel: ai, Senhor, ai, o Senhor chamou a esses 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que o consultemos o Senhor por ele? E respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Querido, como o Senhor falou comigo a respeito desse texto, eu ia até mandar uma mensagem para o pastor, mas como foi muito pessoal ali, o Senhor falou muito forte a respeito desse texto comigo, para mim ia ficar fora do contexto, ele não ia conseguir compreender isso. Mas olha como Eliseu, querido, ele era reconhecido por aquelas pessoas. Em primeiro lugar, ele não era reconhecido como um profeta que servia ao reino, mas ele começa servindo ao reino, e isso é importante, ele começa servindo ao rei, do princípio do seu servir ao reino, começa sendo reconhecido como servo, como alguém que deitava água sobre as mãos de Elias, porque a sua mordomia, aquilo que Deus te entregou a respeito de talento, o propósito que Ele espera que você seja fiel, Ele começa com você servindo alguém. É só dessa forma que acontece na Bíblia. Se você voltar um pouco a sua Bíblia, quando a Bíblia fala de Elias que subiu aos céus, Eliseu segue ele, e a Bíblia fala que Elias fala: fica aqui. Eliseu fala: não, de modo nenhum, eu vou seguir você até onde você for. E a Bíblia fala: então tá bom. E eles vão andando por alguns caminhos, e quando Elias talvez sente que aquilo está chegando ao fim, que o Senhor vai levar ele, e ele fala assim: pede-me aquilo que tu queres. Ele fala: eu quero porção dobrada da sua unção. Ele fala assim: o que me pedes é difícil demais, mas se tu me veres subindo, você vai ganhar isso. Aí a Bíblia fala que quando Eliseu chega diante de Elias, e num redemoinho, algo assim, Elias sobe, e Eliseu olha para cima e ele fala: Abba, meu pai. Ou seja, ele fala quem Elias era para ele fala: Abba, meu pai, meu mestre, carros de Israel e seus cavaleiros. E no meio daquilo a Bíblia fala que ele rasga suas vestes em duas partes,
e que nisso o manto de Elias cai, e a partir daquele momento ele pega o manto de Elias. Mas ele só pode pegar o manto de Elias porque, em primeiro lugar, ele decidiu rasgar suas vestes. Ou seja, para ele conseguir andar, querido, na unção do seu mestre, na unção do seu pai, naquilo que ele havia preparado, para aquilo que ele precisava ser fiel, em primeiro lugar, ele precisou abandonar os seus caminhos, ele precisou rasgar as suas vestes, para conseguir vestir o manto de Elias. E só assim ele pôde continuar a sua vida de profeta. Porque a minha mordomia e a sua mordomia, querido, ela começa dessa forma. Comigo e com você, servindo a alguém. Eu fiquei apaixonado por esse versículo, eu nunca tinha pensado nisso. Eu já tinha lido Reis algumas vezes, mas na hora que isso bateu o olho em mim, eu falei, ele era reconhecido dessa forma. Ele serviu ao reino depois, durante toda a sua vida, e fez mais milagres do que Elias, mas ele foi reconhecido em primeiro lugar como aquele que deitava água sobre as mãos de Elias. E porque ele se submeteu a isso, querido, durante todo o tempo da sua vida, ele conseguiu ter aquilo que ele pediu a Elias. Mas porque ele se submeteu em primeiro lugar, porque a sua fidelidade, querido, estava aliada à do seu Senhor, e ele foi fiel. Tanto é que ele era reconhecido dessa forma. Eliseu era, até aquele tempo, um homem que deitava água sobre as mãos de Elias. E sabe quem ensina isso para a gente, de todas as formas e maneiras? Jesus. Se você ler João capítulo 17, é Jesus prestando contas da sua mordomia para Deus. Abra sua Bíblia lá, fazendo um favor. João 17. A Bíblia fala, essa é a última oração de Jesus que João relata, antes dele ser entregue, antes dele ser crucificado. E presta atenção nas palavras de Jesus, queridos, isso não é uma prestação de contas. A partir do verso 1, ele fala, tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos aos céus e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste a autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem me enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer, ou seja, eu fui fiel, porque a minha mordomia diz respeito ao Senhor confiar em mim aquilo que me entregou, e eu cumpri. E ele fala agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste, ou seja, quem deu os homens para que Jesus discipulasse eles? Deus. Eram teus, e o Senhor me confiou, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me têm dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Sabe o que Jesus está fazendo para Deus? Ele está falando, eu estou prestando contas dos meus talentos, daquilo que você me confiou. E olha, Pai, eu multipliquei isso, eu multipliquei aquilo. E sabe onde isso fica mais evidente? Na vida de Pedro e na vida do jovem rico. Porque a Bíblia fala aqui que o próprio Jesus fala, olha, eu entreguei para o Senhor, eu estou devolvendo os meus talentos multiplicados para ti, aquilo que o Senhor me confiou, em relação àqueles que você me deu, ou seja, os discípulos, eu os formei, eu os gerei, mas quem me entregou foi o Senhor. E como um bom mordomo, eu administrei da melhor forma que eu pude. E nesse ponto, o que é mais notável, querido, é que a mordomia de Jesus, ela funcionou, e Jesus estava conseguindo devolver os talentos multiplicados, porque a questão, querido, do serviço que você dá a alguém, e aquele a quem você presta o serviço volta para você de alguma forma, é uma via de mão dupla, porque você só se coloca debaixo de alguém quando você quer, porque ainda que o próprio Deus havia entregado aqueles discípulos para Jesus,
eles resolveram se colocar debaixo da mordomia de Jesus, eles resolveram servir a Cristo. Tanto é verdade que Jesus ele passa pregando pelos lugares e me segue. E eu entendo que nesse me segue são as pessoas que Deus tinha chamado. São as pessoas que Jesus entendia no seu espírito que tinha que andar com eles. Então ele chama os 12 discípulos que a gente sabe. Que ao fim, na verdade, são os 12 que Jesus tem e que Jesus o tempo todo está junto. Mas para um deles, por exemplo, que é o jovem rico, ele prega para o jovem rico e ele dá a mesma palavra, ele fala, me segue. Ou seja, Deus escolheu você e o jovem rico não quis se colocar debaixo daquilo que o seu Senhor estava propondo para ele. Diferente de Pedro. Em Mateus, acho que no capítulo 16, quando Jesus pergunta para os seus discípulos, a quem dizes que eu sou? Ele fala, olha, uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Jeremias, outros dizem que você é um dos outros profetas. E aí Pedro olha para ele e fala, olha, você é o Cristo, filho do Deus vivo. E aí Jesus volta para Pedro e fala, bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi carne e sangue que te revelaste isso, mas o meu Pai que estás nos céus. Também te digo que tu serás chamados Cefas, e que sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. O que Jesus está fazendo aqui? Quando o próprio Pedro tem uma revelação de quem Cristo é, automaticamente ele recebe a sua identidade revelada também. Quando ele entende quem é Cristo, ele fala, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí Jesus olha para ele e fala assim, então você também é essa pessoa. Mas antes de Jesus falar para ele que ele era Cefas, Jesus chama ele de Simão. Ele fala, mas você é Simão. E a palavra Simão significa caniço. Caniço eu acho que era um tipo de bambu que se movia com o vento de forma muito fácil. Quando eu acho que os fariseus foram até João Batista, Jesus fala, o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou seja, um homem inconstante nos seus caminhos? E o próprio Jesus fala para Pedro, ele fala assim, você é um caniço, você é inconstante. Porque quando você entendeu quem eu era, eu revelei em primeiro lugar quem você é, mas eu também já estou revelando que se você se submeter ao meu senhorio, você vai ser Cefas, você vai ser um homem duro nas suas convicções. E pensa num homem que quando se encontrou com Jesus era inconstante nos seus caminhos, era Pedro. Ele, naquele momento, ele revela quem Cristo era e depois o próprio Jesus fala, sai dele, Satanás. Expulsa Satanás dele. Ele anda por sobre as águas, mas depois ele cai em dúvida e ele começa a afundar. Quando Jesus é preso no jardim do Getsemane, ele puxa a espada e corta a orelha de Malco, e depois, um tempo depois, ele é afrontado por uma criada. E ele nega Jesus. Pensa num homem inconstante. Era Pedro, um caniço. Mas sabe como Pedro se tornou rocha, querido? E quando você vê ele ungido pelo Espírito, tomado pelo Espírito, prega em Atos 3 para 3 mil pessoas, e essas pessoas se convertem, que não se intimida com a prisão, que as pessoas falam para ele, você vai ser preso, ele fala, e daí? Como esse homem de um caniço se tornou alguém intrépido, se tornou alguém que era duro nas suas convicções, que de fato era Cefas, que era uma rocha, como diz a história, que ele foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele fala, eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor, mas porque ele se submeteu, querido, ele se submeteu ao seu Senhor, porque o princípio da mordomia começa dessa forma, e ele conseguiu ser transformado, porque antes dele servir ao reino, antes dele pregar para 3 mil pessoas e converter 3 mil pessoas, Jesus dá uma palavra dura e fala, vai embora. Ele fala, eu não vou, porque para onde eu vou se só tu tens as palavras de vida eterna? Porque ele se submeteu. E o seu princípio de mordomia, querido, ela começa por aí. Você precisa ser, em primeiro lugar, reconhecido dessa forma, como alguém que deita água sobre a mão de outras pessoas, sobre a mão daquele que te lidera, sobre a mão daquele que te guia. Esse foi o problema, na verdade, se você for ver, do filho pródigo. O filho pródigo, dentro da casa do pai, ele achou que ele tinha direito ao invés de uma dívida. Então ele chega para o pai e fala assim, dá-me. E esse é o problema. O filho pródigo não cai quando ele come
comida de porco. Na verdade, quando ele come isso, ele se dá conta daquilo que ele fez. Ele fala, meu Deus, olha o que eu fiz. Eu preciso voltar para a casa do meu pai. Mas sabe quando ele começa a cair? Quando ele vira para o pai dele, aonde ele deveria estar naquela casa, prestando serviço junto com o pai. E ele vira para o pai e fala assim, ao invés de dívida, pai, eu tenho direito, me dá a herança. Antes do tempo, dá-me. Ali ele cai. E naquela casa são os dois filhos, são os dois extremos. É um filho que não queria servir ao pai, mas que achava que tinha direito à herança antes da hora, e o outro filho mais velho, que servia ao pai, mas não sabia que tinha herança. São dois extremos completamente diferentes. Porque em primeiro lugar, querido, você precisa se submeter. Você precisa ter um entendimento que na casa do pai, querido, você tem uma relação de dívida. E que no tempo certo e no modelo certo, na hora certa, aquilo que o Senhor te entregou vai acontecer. Se você se manter fiel. Como eu acho que foi na pregação passada que o pastor falou, que em primeiro lugar, antes de Josué ser reconhecido como servo do Senhor, ele era reconhecido como servo de Moisés, servidor de Moisés. Josué, servidor de Moisés. Eliseu só teve direito à porção dupla da unção, porque ele deitava água sobre as mãos de Elias. Porque de nada adianta você querer herança se você não deita água antes, se você não se submete antes. Hebreus 13:17 diz assim, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar conta, porque eles prestam conta também. Para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Ele está falando, não adianta você fazer isso. Não adianta você dizer que você pode tentar servir, querido, ao reino, se você não serve ao rei. Sabe quem era assim? Joabe. Joabe achou que podia servir ao reino sem servir ao rei. E no meio da guerra, o irmão dele é morto, porque estava em tempo de guerra. E depois, em tempos de paz, a Bíblia fala que ele vinga o sangue do seu irmão e mata Abner. E também Davi, quando ele vira e fala assim, não mate meu filho Absalão. E a Bíblia fala que Joabe, indo contra a palavra do rei, mata Absalão. E Deus é tão um Deus de misericórdia, querido, porque no meio do caminho ele encontra um menino, e o menino fala assim, eu vi Absalão pendurado numa árvore, mas vivo ainda. E Joabe vira para ele e fala assim, por que você não se arremeteu contra ele? Ele fala assim, eu, longe de mim, desobedecer a voz do rei Davi, porque eu ouvi da boca dele que eu não podia fazer isso, que ele queria o filho dele vivo. Aí Joabe tenta comprar ele. Aí aquele menino fala assim, olha, nem se tivessem me dado 10.000 moedas de prata, eu iria contra uma palavra que veio do meu rei. E Joabe vai lá e lança uma flecha no coração de Absalão e mata ele. Porque a fidelidade de Joabe, querido, estava à venda. Porque ele achava na sua cabeça, no seu entendimento e na sua mentalidade que ele podia, de alguma forma, servir ao reino sem servir ao rei. Ele inverte os processos, ele pula etapas. E não funciona dessa forma. Não funciona dessa forma. Esses dias eu estava fazendo, acho que algum serviço aqui na igreja. E acho que eu estava reclamando um pouquinho. E aí o Senhor falou ao meu coração, muda a sua mentalidade, olha para o lugar correto, você está olhando para o lugar errado. Porque se você entender que esse lugar, em primeiro lugar, te serve, o seu serviço a esse lugar vai ser diferente. Você vai entender, Pai, o que está então acontecendo para esse tempo, e o que eu estou fazendo, na verdade está me servindo para me colocar no lugar correto, para que quando o Senhor vier, e eu precisar prestar contas, eu seja achado fiel. E não como alguém medroso, que vira e fala, o meu Senhor é opressor, Ele é muito bravo, então eu escondi o talento que você me deu. Não cola, querido, não cola. Davi, 1 Samuel 22, 1-2, olha o que ele fala. Davi retirou-se dali e se refugiou à caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto.
e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e era com eles uns 400 homens. Na verdade, o que Davi faz quando se junta a todas aquelas pessoas, é Davi não olhando para aquelas pessoas, para quem elas pareciam ser, mas para aquilo que de fato elas eram. E Davi foge aqueles homens, querido, durante o tempo que ele foge de Saul. Aqueles homens, aqueles 400 homens que eram endividados, aqueles 400 homens que se achavam em amargura de espírito, se tornam depois os valentes de Davi, que serviam de base e sustentação para o ministério e para o reinado dele. Olha o que a Bíblia fala em 1 de Crônicas 11:10. São estes os principais valentes de Davi, aqueles que antes eram amargurados, insignificantes e endividados. Estes são os principais valentes de Davi, que o apoiaram valorosamente no seu reino com todo Israel, para o fazerem rei, segundo a palavra do Senhor no tocante a este povo. Ou seja, aqueles homens se juntaram a Davi para quê? Para fazer com que o reinado de Davi fosse cumprido segundo a palavra do Senhor. Eles não eram valentes para si mesmos, querido. Eles eram valentes para que a palavra que havia sobre Davi se cumprisse. Então, quando aqueles homens se juntam a Davi, e Davi forja aqueles homens, querido, no meio daquele deserto, eles passam por coisas com Davi. O que ele está fazendo é treinando o coração daquelas pessoas. Por isso que a mordomia, ela é necessária nesse ponto. Porque não diz respeito a você simplesmente deitar água sobre a mão de Elias. Diz respeito a que no caminho, no seu serviço, você aprende. No seu serviço existe compartilhamento de natureza, porque é para isso que serve. Deus não te colocou simplesmente porque você é servo, mas algo precisa ser gerado em você, e Ele coloca uma pessoa do seu lado para que isso aconteça. Mas, queridos, não tem como isso. Vocês conseguem entender? Que o seu princípio de mordomia começa aqui, com você fazendo com que a palavra que existe sobre a vida daquele a quem você serve se cumpra. E Davi, querido, como um líder que era, quando isso se encontra meio desajustado, olha o que ele fala. Acho que está em 1 Crônicas, capítulo 12. Deixa eu abrir aqui que eu não marquei. Primeira Crônicas 11, começa a falar dos valentes de Davi. A partir do verso 15, ele fala: 3 dos 30 cabeças desceram a penha, indo ter com Davi a caverna de Adulão, ou seja, Aquiles. E o exército dos filisteus se acamparam no vale dos Refaíns. Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém? Então aqueles 3 homens romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém. E tomaram-na e a levaram a Davi. E ele não a quis beber e a derramou como libação ao Senhor. E disse: longe de mim, ó meu Deus, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida? Pois com perigo de sua vida a trouxeram, de maneira que não a quis beber. São essas as coisas que fizeram os 3 valentes. Ou seja, Davi estava em aperto, querido, e aí ele dá um suspiro diante daquelas pessoas que ele está com saudade da água de Belém. E é justamente onde os filisteus estavam acampados, em Belém. E a Bíblia fala que 3 dos seus valentes saem para aquele lugar e pegam água para ele, e arriscam a sua vida em função disso. E na hora que ele chega até Davi, Davi pega aquilo e derrama. Imagina aqueles homens arriscando a vida, e fala: pô, eu arrisquei, fui pegar água para ele, que ele joga a água. O que Davi está querendo dizer com isso, querido? O que Davi está querendo ensinar para aquelas pessoas? Porque eu imagino que, querido, se você é um desses que se juntaram a Davi na caverna de Adulão, você tem uma dívida de gratidão. Não adianta. E aqueles homens tinham uma dívida de gratidão com Davi. Isso era escrito aqui, exposto dessa forma. Davi deu propósito para eles. Como um líder que era, Davi colocou eles num propósito. Aqueles homens eram endividados, amargurados de espírito, insignificantes, a Bíblia fala, e Davi colocou eles no propósito. Como eu disse aqui, eles se tornaram a base de sustento do reinado de Davi. Aqueles homens tinham uma dívida de gratidão e não de recebimento. Tanto que quando eles veem um desejo pessoal de Davi, eles querem fazer aquilo para o seu mestre, para o seu pai. E eles vão e arriscam a sua vida. E Davi, como lemos aqui, ele derrama aquela água como libação, como sacrifício a Deus. E isso não quer dizer que Davi
não recebeu aquilo que aqueles homens estavam fazendo. Porque como dívida, querido, é normal você querer satisfazer essas coisas. Mas o que Davi estava querendo dizer era que o serviço daqueles homens e o sangue deles, a vida deles era preciosa. E que o serviço que eles tinham em relação a Davi não era apenas para satisfazer desejos pessoais, mas que tinham a ver com o seu reino. Porque no final das contas, os valentes, eles eram colocados dessa forma. Eram valentes que serviram, como nós lemos aqui em Crônicas, para se cumprir a palavra que havia sobre Davi. Então, Davi recebe aquilo como honra, mas entrega a Deus como sacrifício. Fala, Deus, esses homens, eles andam comigo porque eles me servem, Pai. Mas eles entendem, Espírito Santo, e eles precisam entender que quando eles me servem, eles servem também ao reino. Eles servem também ao reino, porque o rei serve ao reino. E é dessa forma eles cumprem, eles são fiéis àquilo que o próprio Deus havia entregado para eles. E sabe quando o Senhor falou comigo desse texto, eu até comentei com o pastor. Eu estava orando uma sexta-feira aqui na igreja, eu ajoelhei para orar pelo ministério, Deus me deu esse texto. E Deus me falou justamente isso, querido. Que nós precisamos desenvolver essa mentalidade. Nós precisamos entender que o nosso serviço, querido, ele passa pelo nosso pastor, ele passa pelo nosso pai. Ele é através dele, mas nós servimos também ao reino. Por isso que é chato quando você tem que ficar falando toda hora para fazer alguma coisa. Porque você precisava ter uma mentalidade de que aquilo que você faz, querido, também serve a um rei. Que é o seu rei Jesus, a quem você tem uma dívida de gratidão. Então todas as vezes que eu faço alguma coisa, querido, eu preciso ter esse entendimento e essa mentalidade muito bem firmada dentro de mim. Que eu estou prosperando com o reino também. Que eu estou prosperando e eu estou aqui, querido, para fazer cumprir uma palavra que é sobre a vida dele e que através disso eu também sirvo ao reino. Mas o seu princípio de mordomia, querido, ele precisa passar por isso, porque você vai prestar conta dele. A gente cantou aqui, Deus, nós desejamos a sua volta, mas nós estamos prontos para prestar conta dos talentos, daquilo que ele entregou para você. 1 de Pedro 4,2, ele diz, servi uns aos outros conforme o dom que recebeu como bons dispenseiros da multiforme de graça de Deus. Ou seja, sirva com o dom que Deus te entregou. E você é capaz disso, porque na parábola que lemos, a Bíblia fala que ele entregou um talento segundo a capacidade de cada um. Ou seja, Deus entrega segundo a capacidade sua. Então, se ele te entregou alguma coisa para que seja feita, querida, é porque de alguma forma a capacidade está aí. Mas entenda, querido, e acima de todas as coisas, que a sua mordomia, ela passa por isso. Que você seja encontrado fiel nela. Que você seja reconhecido como alguém que deita água sobre a mão de Elias. Para que você aprenda essas coisas. Para que você aprenda como faz. O Natal com Cristo é isso. O Natal com Cristo precisa acontecer, mas através de uma mentalidade que nós estamos indo lá para implementar o reino do Pai. Não tem a ver com a Casa da Misericórdia só. E não tem a ver simplesmente com o nome do nosso pastor, porque nós levantamos a bandeira do reino. E você precisa entender isso, querido. Que o seu serviço, no final das contas, e acima de tudo, ele repercute dessa forma. Por isso que eu falei aqui no início, que a sua mordomia, ela tem duas dimensões. É o seu serviço àqueles que estão sob você e o seu serviço ao reino. Mas que no final das contas, elas convergem para o mesmo lugar. Porque o Natal com Cristo, ou qualquer outra coisa que Deus peça para você fazer, tem a ver com o reino do meu Pai. E no reino do meu Pai, querido, eu sou devedor. E no reino do meu Pai, eu sou um mordomo que me dobra ao meu Senhor. Para que se cumpra a palavra que há. Amém, querido? Que você beba dessa palavra. Que você sonde seu coração. Porque isso precisa entrar de uma forma em nós, querido. Nós precisamos entender, querido, para que serve. Como o pastor postou esses dias no grupo, que não tem a ver com o remédio, tem a ver com o médico. Se você soubesse alguma coisa a respeito do remédio, você tinha tomado sem ele te falar. Porque a sua mordomia passa por ele.
e nós vamos prestar conta de todas as coisas. Hebreus 4, alguma coisa, ele fala: todas as coisas estão patentes aos olhos do Senhor. Todas as coisas estão patentes aos olhos do Senhor. Eu vou prestar conta daquilo que me foi confiado. Amém, querido? Se coloca de pé. Espírito Santo, eu tentei da melhor forma possível, Pai, transmitir aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Pai. Mas, Senhor, nada melhor do que a Sua palavra, Senhor, nos quebrantando, Senhor. Que o Senhor faça em nós aquilo que é a Sua vontade, Pai. Que a gente entenda o nosso serviço, Senhor, o porquê estamos servindo e a quem estamos servindo, Senhor. Que o Senhor nos dê senso de propósito, Pai. Que o Senhor nos dê fidelidade, Espírito Santo. Para que quando o Senhor voltar, nós não sejamos achados infiéis, Senhor. E não ouviremos da Tua boca: entra no gozo do Teu Senhor, Pai. Nós não queremos ouvir isso, Pai. Mas que o Senhor nos ache fiéis, Espírito Santo. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor venha com o Seu temor sobre nós, Pai. Que o Teu Espírito nos traga à memória, Senhor, coisas que estão desalinhadas no nosso coração, Senhor. Pedimos que o Senhor alinhe todas as coisas, Pai. Que a Tua palavra seja viva, que o Teu Espírito ministre ao coração de cada um aqui, Senhor, de forma individual, Senhor. E naquilo que tem feito, Senhor, e naquilo que tem falado, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor venha sobre nós, Pai. Que o Senhor venha sobre nós, Senhor. Amém, Pai.